Fala, gente, aqui é a Nana do Laboratório da Nana. E hoje nós continuamos nossa jornada pelo livro de Deuteronômio. Hoje nós vamos ouvir os capítulos 23 a 25 e após eu vou compartilhar com vocês uma reflexão. Vamos lá? Deuteronômio, capítulo 23. Pessoas excluídas das Assembleias Santas. Aquele a quem forem esmagados os testículos ou cortado o membro viril não entrará na Assembleia do Senhor. Nenhum bastardo entrará na Assembleia do Senhor, nem ainda a sua 10ª geração entrará nela. Nenhum amonita ou moabita entrará na Assembleia do Senhor. Nem ainda a sua 10ª geração entrará na Assembleia do Senhor eternamente. Porque não foram ao encontro de vocês com pão e água no caminho, quando vocês estavam saindo do Egito. E porque contrataram Balaão, filho de Beor, de Petor, da Mesopotâmia, para amaldiçoar vocês. Porém o Senhor, o Deus de vocês, não quis ouvir Balaão. Pelo contrário, mudou a maldição em bênção, porque o Senhor, seu Deus, amava vocês. Não procurem nem paz, nem bem para os amonitas e moabitas, enquanto vocês viverem para sempre. Não odeiem os edomitas, porque são irmãos de vocês. Nem odeiem os egípcios, porque vocês viveram como estrangeiros na terra deles. Os filhos que lhes nascerem na 3ª geração, cada um deles poderá entrar na Assembleia do Senhor. A santidade do acampamento. Quando o exército sair para lutar contra os inimigos de vocês, então vocês devem se guardar de toda coisa má. Se houver entre vocês alguém que, por motivo de poluição noturna, não esteja puro, sairá do acampamento. Não poderá permanecer nele. Porém, ao cair da tarde, ele se lavará com água, e depois do pôr do sol, poderá voltar ao acampamento. Também haverá um lugar fora do acampamento para onde vocês devem ir e fazer as suas necessidades. Tenham entre as suas armas uma pá, e quando alguém se abaixar fora do acampamento, cavará um buraco com a pá, e virando-se, cobrirá as fezes com terra. Porque o Senhor seu Deus anda no meio do acampamento de vocês para livrá-los e para entregar os inimigos de vocês em suas mãos. Portanto, o acampamento de vocês deve ser santo, para que ele não veja em vocês coisa indecente e se afaste de vocês. A respeito de fugitivos, prostitutas e usura. Não entreguem ao seu senhor o escravo que, tendo fugido dele, se refugiar entre vocês. Poderá ficar morando com vocês no lugar que escolher, em alguma das cidades de vocês que for do seu agrado. Não o oprimam. Das filhas de Israel não haverá quem se prostitua no serviço do templo, nem dos filhos de Israel haverá quem o faça. Não permitam que o salário pago à prostituta ou a prostituto por qualquer voto seja trazido à casa do Senhor seu Deus, porque uma e outra coisa são igualmente abomináveis ao Senhor seu Deus. De um compatriota vocês não devem cobrar juros ao emprestarem dinheiro, comida ou qualquer coisa que se costuma emprestar com juros. Aos estrangeiros vocês podem emprestar com juros, porém aos seus compatriotas vocês não devem emprestar com juros, para que o Senhor, seu Deus, os abençoe em todos os seus empreendimentos na terra que vocês vão possuir. A respeito de votos. Se fizerem um voto ao Senhor seu Deus, não devem demorar a cumpri-lo, porque o Senhor seu Deus certamente o exigirá de vocês, e vocês serão culpados de pecado. Mas se vocês se abstiverem de fazer um voto, não serão culpados de pecado. O que proferiram os seus lábios, isso vocês têm de guardar e cumprir, porque livremente fizeram um voto ao Senhor, seu Deus, com as palavras que disseram.
Quando entrarem na vinha do seu próximo, podem comer uvas à vontade, até ficarem fartos. Porém, não devem levá-las embora num cesto. Quando entrarem na plantação do seu próximo, podem arrancar as espigas com as mãos. Porém, não devem colher nada com a foice. Deuteronômio, capítulo 24, a respeito do divórcio. Se um homem tomar uma mulher e se casar com ela, e se ela não for agradável aos seus olhos, por ter ele achado coisa indecente nela, e se ele escrever uma carta de divórcio e a entregar à mulher e a mandar embora, e se ela, saindo da casa dele, for e se casar com outro homem, e se este passar a odiá-la e escrever uma carta de divórcio e a entregar à mulher, e a mandar embora de sua casa, ou se este último homem, que a tomou para si por mulher, vier a morrer, então o primeiro marido dessa mulher, que a mandou embora, não poderá casar-se de novo com ela, depois que foi contaminada, pois é abominação diante do Senhor. Assim, vocês não farão pecar a terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá por herança. Leis de caráter humanitário. Um homem recém-casado não sairá à guerra, nem lhe será imposto qualquer encargo. Durante 1 ano ficará livre em casa, e fará feliz a mulher com quem se casou. Não se tomarão em penhor as 2 pedras de moinho, nem apenas a de cima, porque assim se acabaria penhorando a própria vida. Caso seja encontrado alguém que, tendo raptado um de seus irmãos dos filhos de Israel, o trata como escravo ou o vende, esse ladrão deve morrer. Assim vocês eliminarão o mal do meio de vocês. Em caso de lepra, tenham todo o cuidado de fazer segundo tudo o que lhes ensinarem os sacerdotes levitas. Como lhes tenho ordenado, vocês terão cuidado de o fazer. Lembrem-se do que o Senhor, seu Deus, fez com Miriam no caminho, quando vocês saíram do Egito. Se você emprestar alguma coisa a seu próximo, não deve entrar na casa dele para lhe tirar o penhor. Fique do lado de fora e o homem a quem você fez o empréstimo trará o penhor até você. Porém, se for homem pobre, não fique com o penhor durante a noite. Ao pôr do sol, restitua-lhe, sem falta, o penhor para que durma no seu manto e abençoe você. E isto será para você um ato de justiça diante do Senhor, seu Deus. Não oprima um empregado pobre e necessitado, seja ele um dos seus compatriotas ou um estrangeiro que está morando na terra e na cidade onde você vive. Pague-lhe o salário no mesmo dia, antes do pôr do sol, porque ele é pobre, e a vida dele depende disso, para que ele não clame ao Senhor contra você, e você seja culpado de pecado. Os pais não serão mortos por causa dos filhos, nem os filhos serão mortos por causa dos pais. Cada um será morto pelo seu próprio pecado. Não pervertam o direito do estrangeiro e do órfão, nem tomem em penhor a roupa da viúva. Lembrem-se de que vocês foram escravos no Egito e de que o Senhor os resgatou de lá. Por isso lhes ordeno que façam assim. Quando estiverem no campo fazendo a colheita e nele esquecerem um feixe de espigas, não voltem para buscá-lo. Deixem que fique para os estrangeiros, para os órfãos e para as viúvas, para que o Senhor, seu Deus, abençoe vocês em tudo o que fizerem. Quando sacudirem a oliveira, não voltem para colher os frutos que ficaram nos ramos. Deixem que fiquem para os estrangeiros, para os órfãos e para as viúvas. Ao fazerem a vindima das uvas, não sejam rigorosos demais. Deixem que o restante fique para os estrangeiros, para os órfãos e para as viúvas. Lembrem-se de que vocês foram escravos na terra do Egito. Por isso lhes ordeno que façam assim. Deuteronômio capítulo 25. A pena de açoites.
Quando houver desentendimento entre dois homens e vierem a juízo, os juízes os julgarão, justificando o inocente e condenando o culpado. Se o culpado merecer açoites, o juiz mandará que ele se deite no chão e seja açoitado, na sua presença, com o número de açoites que o caso exigir. Poderá ordenar 40 açoites no mais. Do contrário, se ordenasse mais do que isso, um compatriota seria humilhado aos olhos de vocês. Não amarrem a boca do boi quando estiver pisando o trigo. O levirato. Se dois irmãos morarem juntos e um deles morrer sem filhos, a mulher do que morreu não se casará com um estranho, alguém de fora da família. Seu cunhado a tomará, a receberá por mulher e exercerá para com ela a obrigação de cunhado. O primogênito que ela lhe der será sucessor do nome do seu irmão falecido, para que o nome deste não se apague em Israel. Porém, se o homem não quiser se casar com a cunhada, ela irá ao portão da cidade para falar com os anciãos e dirá: meu cunhado se recusa a dar continuidade ao nome de seu irmão em Israel. Não quer exercer para comigo a obrigação de cunhado. Então os anciãos da cidade devem chamá-lo e falar com ele. Se ele persistir e disser: não quero casar com ela, então a cunhada chegará perto dele na presença dos anciãos e lhe descalçará a sandália do pé. Ele lhe cuspirá no rosto e protestará, dizendo: assim se fará com um homem que não quer edificar a casa de seu irmão. E em Israel se dará à casa daquele homem o nome de a casa do descalçado. Quando dois homens estiverem brigando um contra o outro, e a mulher de um chegar para livrar o marido da mão daquele que o fere, e ela estender a mão e o pegar pelo órgão genital, vocês devem cortar a mão dela. Não olhem para ela com piedade. Pesos e medidas justos. Não levem na bolsa pesos diferentes, um grande e um pequeno. Não tenham em casa dois tipos de medidas, um grande e um pequeno. Usem um peso integral e justo, e uma medida integral e justa, para que se prolonguem os seus dias na terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá. Porque todo aquele que pratica tal injustiça é abominação ao Senhor, o Deus de vocês. A ordem para destruir os amalequitas. Lembrem-se do que os amalequitas fizeram no caminho, quando vocês estavam saindo do Egito. Eles saíram ao encontro de vocês no caminho, e quando vocês estavam abatidos e cansados, atacaram na retaguarda todos os desfalecidos que vinham atrás, e não temeram a Deus. Portanto, quando o Senhor, seu Deus, lhes houver dado sossego de todos os seus inimigos ao redor, na terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá por herança, para que dela tomem posse, apaguem a memória dos amalequitas da face da terra. Não se esqueçam disto. Bom dia, gente! Hoje vamos refletir sobre os capítulos 23 a 25 do livro de Deuteronômio. Nesses capítulos, vemos instruções que cobrem diversas áreas da vida, como pureza, justiça nas relações e o cuidado com os mais vulneráveis. Através desses ensinamentos, aprendemos como viver de maneira que honre a Deus, respeitando os outros e promovendo a justiça em todas as nossas ações. Deuteronômio capítulo 23 fala sobre a importância de manter a pureza na comunidade de Israel. Moisés aborda quem pode e quem não pode entrar na congregação do Senhor, bem como as exigências de pureza no acampamento e o tratamento adequado dos estrangeiros e escravos. Este capítulo nos ensina que a pureza é essencial para a nossa vida em comunidade.
Deus deseja que vivamos de maneira santa, tanto na esfera espiritual quanto nas interações diárias. Pureza para nós não se limita ao físico, mas inclui pureza de coração, de intenção em nossas ações. Somos chamados a viver de acordo com os padrões de Deus em todas as áreas de nossa vida. Deuteronômio capítulo 24 destaca a importância do cuidado com o próximo, especialmente com os mais vulneráveis. Moisés fala sobre o tratamento justo dos empregados, dos estrangeiros, dos órfãos e das viúvas. Há também instruções sobre o divórcio, mostrando como Deus valoriza a dignidade nas relações. Este capítulo nos lembra da importância de demonstrar compaixão e justiça em nossas relações cotidianas. Somos chamados a cuidar dos necessitados e a agir com misericórdia, refletindo o caráter de Deus em nossas interações. O cuidado com os outros, especialmente com os menos favorecidos, é uma marca do povo de Deus. Deuteronômio capítulo 25 trata de diversos princípios de justiça, como a honestidade nos negócios e o tratamento adequado dos inimigos. Moisés também aborda o princípio da responsabilidade familiar, onde o irmão de um homem falecido deve casar-se com a viúva para dar continuidade à linhagem. Este capítulo nos ensina que a justiça e a integridade deve ser a base de todas as nossas ações. Deus valoriza a honestidade e a retidão, e somos desafiados a praticar essas virtudes em nossas interações e decisões diárias, sempre buscando o bem-estar dos outros. Refletindo sobre esses capítulos, somos chamados a viver uma vida de pureza, justiça e cuidado com os outros. Deuteronômio 23 nos ensina sobre a necessidade de manter a pureza em nossas vidas e em nossas comunidades. Deuteronômio 24 nos desafia a demonstrar compaixão e justiça para com os necessitados. E Deuteronômio 25 nos lembra da importância de viver com honestidade e responsabilidade, sempre buscando o bem de todos. Que possamos viver de acordo com esses princípios, honrando a Deus em todas as horas de nossas vidas. Que vocês tenham um ótimo dia. O vídeo vai ficar disponível no YouTube, então lembrem de se inscrever no canal, de curtir o vídeo, de compartilhar, e fiquem com Deus e até amanhã. Tchau!